você tem que estar num lugar muito autocentrado e isolado socialmente pra ficar dando pitaco no que os outros estão lendo. Dos mesmos criadores de fiscal de música, vem aí os fiscais de livros. E pra variar, as mulheres sendo alvo dessas questões. Porque o nosso hobby não pode ser o que a gente quer fazer. Não pode ser o que a gente quer ler. Pros homens eu não vejo crítica. Fica aí o dia inteiro jogando videogame no videogame. Não tem crítica, é normal. Ah, teve época também de colecionar figurinhas de futebol lá. Normal também, é um hobby. Por que que só as mulheres têm esses hobbies questionados, sabe? Eu fico meio que pra morrer com um negócio desse de leitura performática, sabe? Porque eu já fui assim. Quando eu era adolescente, gente, e era a época também do Felipe Neto, ele ficava falando muito mal de Crepúsculo e tudo mais, eu não li esses livros, nenhum deles. Eu lia realmente só livros performáticos. Eu queria ser vista como uma pessoa culta. Ai, sei lá, gente, eu era idiota demais. E aí agora, nos 30 anos, que eu tô pegando pra ler e tirar o atraso dos livros da adolescência. Gente, são livros tão divertidos. Pra mim, a leitura é tipo as minhas playlists de música, assim, uma loucura. Se eu tô arrumando casa, provavelmente eu vou estar querendo ouvir tribalistas. Se eu tô no CrossFit, eu com certeza quero ouvir Racionais. Pra mim, Racionais é CrossFit. Se eu tô fazendo um treino pesado de superiores na academia, eu quero ouvir System of a Down. E se eu tô indo pro trabalho, muitas vezes eu vou estar ouvindo os funks mais imundos desse país. É a mesma coisa com a leitura. Se eu tô numa vibe de ler ficção científica, eu vou ler ficção científica. Se eu tô na vibe da romantasia, que eu tô com um bando aqui pra ler, eu tô lendo e tô achando hiper divertido. Às vezes eu tô na vibe do terror e eu me afundo em Stephen King. Às vezes eu quero ser abalada. E aí, menina, o que eu saí de Torturado não foi inteiro, eu saí em pedaços de Torturado. E eu vou te falar, esses livros também de fantasia, tipo, agora eu terminei Trono de Vidro. Gente, eu saí uma pessoa diferente do que eu entrei. Ele abre tantos horizontes pra outras experiências, outras histórias, e eu não falo só de Trono de Vidro. Livros, no geral, realmente abrem a gente para perspectivas e vivências e modos de pensar que a gente nunca teve experiência. E, gente, leitura pela diversão, somente pela diversão, ela é tão válida. A gente tá tão cansado. Pelo amor de Deus, a gente trabalha, estuda, é muita leitura técnica, é muita leitura de notícia, é muita coisa. Às vezes a gente quer realmente só um livro que vai divertir. É tipo quando a gente senta pra ver uma série, só pra desligar a cabeça. Eu tenho a minha série de fazer a unha, que é Modern Family, eu amo de paixão aquela série. Eu também tenho os meus livros de paz, assim, sabe? De conforto, de zona de conforto. É só um hobby. A gente não tá querendo fazer um PhD em filosofia e história do Brasil, história do mundo, sabe? E assim, gente, o livro sozinho lá, ele não faz meio que coisa nenhuma. A mágica acontece quando a gente lê, se identifica e, mais ainda, quando conversa com outras pessoas sobre o livro. Então, aqui no meu perfil, por exemplo, eu gosto de ler e ficar falando abobrinha com todo mundo sobre os acontecimentos dos livros. Porque isso gera conexão, isso tira a história do papel, isso transforma como que a gente tá vendo o mundo, isso coloca a nossa regra de moral, por exemplo, à prova. E aí tá sendo só incrível tantas escritoras mulheres fazerem muitos livros que muitas mulheres estão amando ler e conversar sobre esses livros. E digo mais, essas autoras mulheres, gente, elas geralmente são pessoas muito estudadas. Tem umas aí que são cientistas, trabalhos super top, assim, e escrevendo fantasia, sabe? Porque a gente merece esse espaço de viajar na maionese, de viajar pra outros mundos, outras dimensões. Levanta a mão quem passou muito tempo sem conseguir ler por hobby, por causa de faculdade, por causa do trabalho também. Cara, então assim, é um privilégio a gente ter esse tempo, essa disponibilidade de ter esse tipo de leitura, sabe? É um privilégio.